Hoje a palavra do Senhor para você é sobre conquista, a conquista dos dois mundos. Estamos numa série que se chama Conquistador. E hoje eu quero falar para você, o Espírito Santo falou muito forte comigo e vai falar com você também sobre a conquista dos dois mundos. Que mundos são esses? O mundo dos céus, o mundo espiritual e o mundo territorial. Nós vemos aqui, Deus conquista os céus e a terra. E Ele nos dá essa autoridade para que nós conquistemos também. Eu não sei se você está feliz, acomodado na sua situação. Mas eu quero saber se você quer ir além na sua conquista. Se você quer avançar. Tem alguém aqui que quer ir além daquilo que tem vivido? Levanta a mão. Glória a Deus, essa mensagem é para você. Porque é isso que Deus tem para nós. Conquistar. Quando você aceitou Jesus, se esse fosse o único propósito de Deus para a sua vida, a sua salvação, sabe o que tinha acontecido quando você aceitou Jesus e disse sim para Ele? Ele te teria levado para o céu. Então, se Ele te deixou aqui, depois que você o encontrou, depois que você deu a sua vida para Ele, é porque Ele tem uma chamada, Ele tem um propósito, Ele tem um destino para você. E esse destino é avançar, é conquistar. Por isso que eu quero falar sobre isso nesse tempo. Deus te fez um conquistador, é isso que Ele espera de você. Nós vamos conquistar em primeiro lugar o reino espiritual. Porque é de lá que procede todo o poder e autoridade para que nós conquistemos o mundo físico ou o mundo territorial. A conquista, em primeiro lugar eu quero dizer para você que a conquista, ela tem que acontecer porque em dado momento da história da humanidade, a gente perdeu espaço. A gente perdeu tanto o território espiritual como o físico. E isso aconteceu no Éden. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que a sua conquista, você precisa conquistar aquilo que foi perdido no Éden. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Quando Deus cria todas as coisas, no sexto dia, no último dia da criação, Ele cria o homem e a mulher. E Ele diz para o homem e para a mulher, vocês vão guardar e vocês vão cultivar o jardim. Deus criou o homem e a mulher para serem gestores de toda a criação. E Ele soprou o espírito de vida, o mundo espiritual, nós somos a única criação que tem espírito. E assim nos tornou semelhantes a Deus. Todos os seres são seres físicos, Os animais podem até ter alma, mas eles não têm espírito. Mas nós temos corpo, alma e espírito. Mas tudo isso foi perdido no Éden, quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus. O seu espírito foi apagado sem a presença de Deus, sem o relacionamento de Deus. E o domínio da terra também. Vamos ler lá em Gênesis 3, 22 a 24, que diz assim. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido que eles comessem, Deus disse assim, agora eles
vão ter que sair, e foram expulsos do jardim. E na entrada do jardim ficaram querubins para guardar, para que eles não voltassem lá, para não comerem da árvore da vida. Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente, e o pecado se estabeleceria eternamente na vida do homem e da mulher. Por isso que Deus estabeleceu que eles morreriam. Eles vinham do pó e do pó voltariam, para que aquele rompimento, aquela perda não se perpetuasse para a eternidade, mas que houvesse então chances, na trajetória da humanidade, que eles voltassem para Deus. Eles perderam então o relacionamento com Deus. Deus vinha diariamente, na viração do dia, no fim da tarde, falar com eles. Eles perderam também o domínio da terra. Em Lucas 4, 5 e 7, quando Jesus é tentado por Satanás, Satanás fala que tem o domínio da terra. E Jesus não refuta aquilo que ele disse. Se Jesus não discordou, é porque é verdade. Então Lucas 4, 5 e 7 diz assim: e levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, disse para Jesus na tentação, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua, ou seja, toda autoridade será tua sobre os reinos. O que Satanás disse para Jesus? Toda autoridade sobre a terra me foi dada. Os reinos estão na minha mão e no meu domínio. Se você me adorar, eu te darei este domínio. E a gente sabe que Jesus veio aqui para conquistar, o território que havia perdido. Satanás queria dar diminuir o caminho, como é que se diz? Um atalho, fazer um atalho para que naquele momento Jesus já possuísse tudo aquilo que ele queria conquistar aqui na terra. Mas ele refutou, ele disse não para Satanás, e ele disse: ao Senhor Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Ele disse não, mas ele entendeu. Porque é verdade que Satanás tem o domínio. Quando o homem pecou, entregou o domínio que lhe foi dado para ele. E ele domina as nações da terra. Então essa é a nossa conquista. Nós temos que voltar para Deus. Tanto o nosso relacionamento com Ele, que foi perdido, assim como o domínio sobre o nosso território. Quem tem que dominar o seu território, quem tem que dominar a sua vida, quem tem que dominar a sua casa, quem tem que dominar aonde você está, no seu trabalho espiritualmente falando, é você. Você concorda com isso? Se por acaso Satanás está dizendo para você que você não tem autoridade, que você deve se sujeitar aos desmandos, às coisas erradas, às perdas que têm sido impostos a você através da obra de Satanás, eu quero dizer que Deus hoje está dizendo para você, você tem que se levantar em autoridade e dizer basta. Porque Deus quer conceder a você esta visão, para você entender e se apropriar e ir além e conquistar em Deus. A conquista do mundo espiritual tem que acontecer primeiro. Sem ela nada conseguimos. Jesus, ele conquista o mundo espiritual por nós. Jesus veio e conquistou para que no seu nome, no seu poder e autoridade, você possa avançar. Ele vence Satanás como foi predito no Éden. Desde que o homem caiu, quando Deus foi estabelecer a punição para a serpente em primeiro lugar, depois para Adão, depois para Eva, para Eva e para Adão e para a terra, Deus deu um juízo para cada um deles. Mas quando ele foi falar para a serpente, ele disse assim: olha, do fruto da mulher, porque você enganou a mulher.
Você enganou a mulher? Saiba que agora a mulher vai se levantar e vai guerrear contra você. Você enganou a mulher, você acha que você venceu? Mas da descendência da mulher, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, vai pisar o seu descendente. O seu descendente vai picar o calcanhar do descendente da mulher. E isso se cumpriu quando Jesus foi morto na cruz. Ele venceu a Satanás. Depois eu vou te explicar como. Então Jesus pisou na cabeça do descendente da mulher. E Satanás, então, o seu descendente, Satanás picou o calcanhar, trazendo-lhe a morte física. Em Gênesis 3:15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Quem é mulher aqui? Minha querida, você tem uma inimizade contra a serpente. Satanás acha que nos envergonhou, mas quando Jesus nasce de mulher, ele devolve a nossa dignidade. Não é? A serpente enganou a mulher, mas ele colocou inimizade entre nós. Por isso, mulher, você tem que se levantar em autoridade, porque uma mulher que entende isso, ela passa por cima de todo o poder maligno, porque Deus concede desde o Éden essa autoridade. E ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus venceu Satanás na cruz, porque ele não pecou, mas pagou o salário do pecado, que é a morte. E quando ele morre na cruz, ele desce às profundezas do inferno e vai lá proclamar a sua vitória, e pega as chaves do inferno. E pega todos aqueles que eram salvos e cativos e leva para junto dele. Como diz a palavra, e desceu e subiu e levou consigo todos aqueles que eram dele. E deu dons aos homens e distribuiu capacitações a todos nós. Em 1 João 3:8, diz claramente a diferença daquele que é do Senhor e daquele que não é. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus venceu a enfermidade, curando a muitos. Jesus venceu a morte, ressuscitando a muitos. Mas também venceu a morte quando ele morre e ressurge da morte. Jesus venceu a escassez quando ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus anda sobre as águas, declarando a sua autoridade sobre tudo que existe, sobre a lei da gravidade. Jesus, ele destruiu tudo aquilo que vinha de Satanás diante dele. Os demônios eram expulsos de pessoas, porque ele tinha autoridade maior. E ele veio para destruir as obras do diabo, e ele traz salvação ao homem. Em Colossenses 1:13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Todos aqueles que creem que Jesus veio como Filho de Deus, morreu na cruz por nós, pagou um salário, sofreu a consequência que não era dele, porque ele não pecou, mas ele fez isso por mim e por você. Todos que creem nele, o que acontece? É liberto, é salvo e é transportado de um reino para o outro. Do reino das trevas, onde você é subjugado por Satanás, por tudo aquilo que ele vem e impõe sobre a sua vida, por feridas na alma,
por limitações financeiras, por roubo, por miséria, por desmandos. Você é transportado de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de Deus, para o reino onde Jesus veio inaugurar, né? O homem, então Jesus conquistou o mundo espiritual. Ele desceu na terra para trazer de volta aquilo que Satanás tinha roubado no Éden, o relacionamento com Deus. O homem conquista o mundo espiritual quando está em Cristo. Jesus não está mais aqui, mas nós temos autoridade em seu nome. Em Efésios 1, 20 a 21 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso foi aquilo que Deus fez em Jesus. O colocou à sua direita e debaixo dele todo o poder e autoridade. Só que Ele também fez isso por nós. Quando nós cremos em Jesus, nós somos colocados em Cristo Jesus na mesma posição. Diz assim Efésios 2, 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Qual é a sua posição no reino espiritual hoje? Sentado com Cristo. Você aceitou Jesus, você foi assunto espiritualmente falando e você está nele. Assentado à destra de Deus e debaixo dos seus pés estão sujeitos todo o poder e autoridade. Por isso, toda mentira que Satanás lança na sua mente, dizendo que você não é capaz, quando você quer fazer algo, quando você quer vencer uma limitação, quando você quer vencer uma opressão na sua vida. Às vezes você sente que você não tem forças, mas se você estiver em Cristo, posicionalmente você está, você só precisa se apropriar. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados, se limpar e dizer: eu estou em Cristo, e repreender Satanás e toda a sua obra, e Satanás tem que sair. Porque a palavra de Deus nos garante: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo. E a palavra resistência não é simplesmente ficar parada e deixar e ficar duro ali. Não, o resistir, a palavra no original no grego é como wrestling, é uma briga. É resistir indo para cima. Sujeite-se a Deus. Peça perdão pelos seus pecados, se limpe, se sujeite, obedecendo-lhe a palavra, e vai para cima, para ver se ele não tem que sair. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ele tem que sair. Não é você que tem que sair, não. Quem tem que sair é ele. E todos os lugares que ele tem domínio, você tem autoridade para expulsá-lo. Amém? Se ele está tripudiando na sua vida, se ele está tripudiando na sua família, é hora de você se levantar e se tornar um conquistador. Aquilo que ele tomou como espaço, ele tem que sair. A palavra de Deus, Jesus, quando ele usou uma figura, ele disse assim: que o ladrão não pode entrar numa casa, a não ser que o valente esteja amarrado. Quando ele se refere, o valente está amarrado, é o chefe da casa, não é o diabo. Se o chefe da casa for amarrado, o diabo entra. Mas se ele estiver livre, o ladrão não entra, porque ele tem autoridade para guardar a casa. Desde o Éden, o trabalho de Deus para nossas vidas é guardar e cultivar. Repita comigo: guardar e cultivar. É isso que você tem que fazer. Desde o princípio.
Porque Deus já sabia que a primeira criação dos anjos, Satanás havia caído e ele faria tudo para dominar esta criação, como ele está fazendo agora. Então, desde o princípio, tudo que temos que fazer é guardar e cultivar. Você tem que guardar a sua vida, você tem que guardar a sua família, você tem que guardar o lugar onde Deus te colocou. Guarde e cultive e trabalhe. Você está em Cristo, então você tem autoridade. Lembra do envio dos 70, quando Jesus estava aqui na terra e ele estava treinando os discípulos? Teve uma vez que ele separou os 70 discípulos e falou: vocês vão agora. E olha o que aconteceu. Lucas 10, 17 e 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus disse assim: vocês estão maravilhados porque todos os demônios submetem a sua ordem? Muito bem, mas o que vocês têm que estar maravilhados é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, toda a autoridade começou no dia que você aceitou Jesus. Esta foi a grande obra de conquista de Jesus sobre as nossas vidas. Se você um dia teve a sua salvação e o seu nome está escrito no livro da vida, todo o resto é consequência. Então, o que você tem que fazer é entender essa verdade, levantar a cabeça e assumir a posição que Deus já deu para você. Amém? Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, ele veio, ficou aqui, discipulou muitos homens para que eles pudessem continuar a obra dele na terra. E quando ele institui a igreja, ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Às vezes a gente precisa de alguma coisa e fica clamando a Deus: Senhor, 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 quando Deus já disse: vai, faça. Vocês lembram Moisés quando estava fugindo, com o povo de Israel, fugindo do faraó e do seu exército? Ele chegou diante do mar e falou: Senhor, nos livra. Ele falou: Moisés, o que você está fazendo? Diga ao povo que marche. Já estava na mão de Moisés, naquele cajado, toda a autoridade delegada. E já está nas nossas mãos a chave do reino dos céus. Nós já estamos nesse reino e a chave está nas nossas mãos. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. Aquilo que nós amarrarmos, aquilo que nós declararmos: Satanás, você está amarrado, você não vai agir. Deus vai dizer amém. Aquilo que nós abençoarmos e liberarmos como bênção, Deus vai dizer amém. Então está na hora da gente se posicionar. A gente fica muitas vezes: ai, Senhor, e Deus está falando: levanta, meu querido, já te dei, já fiz tudo, já te dei autoridade. É hora de você dizer: basta. Você tem essa autoridade. Você é chamado a conquistar o reino dos céus, porque já foi conquistado para você e a chave está nas suas mãos. Levanta suas mãos assim e pelos olhos da fé enxergue a chave. Enxergue a chave, tem chave nas suas mãos para você abrir. Sabe aquele emprego que você precisa? A chave já está na sua mão. Você tem que pegar a palavra e dizer assim: Senhor Deus,
A tua palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Eu não quero sair por aí sem ter o que comer. Eu quero ser o provedor da minha casa, eu quero ter a provisão. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu declaro que o melhor emprego, e liste o que você quer. Escolhe o melhor. E Deus vai te dar o melhor, porque a palavra de Deus nos garante que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Então tenha uma mente grande. Se você tiver mente pequena, você nunca vai alcançar grandes coisas. Tenha uma mente grande, porque o seu Deus é grande e todo poderoso, e Ele quer dar boas coisas para vocês. Amém? Sabe uma obra terrível que Satanás faz? Ele nos faz contentar com pouco, quando a gente tem um Deus que tem tudo. Não se contente com pouco. Quando a gente vê a pobreza do mundo, muitas vezes a gente se sente culpado por ter alguma coisa. Mas o propósito de Deus é que você se alegre com o muito que Deus te dá. E peça cada vez mais, para que você possa abençoar a outros. Isso é o que Deus diz. Você vai reter só o que é justo, mas você vai abençoar a obra, pessoas. Peça grande. E aqui, quando você vir a pobreza, você vai orar contra e você vai agir contra. Porque a limitação aqui no Brasil, a gente vê hoje agora na pandemia, tanta gente passando fome, e às vezes você tem tanta coisa em casa, e muitas vezes eu já me peguei pensando, puxa Deus, sinto culpada de ter tanta coisa assim. Um dia Deus falou assim, não, você pode se sentir culpada como brasileiro, de não estar dando comida para todos os brasileiros. Isso você pode se sentir culpada, mas você não pode se sentir culpada do alimento que eu estou pondo na tua mesa. Porque isso é obra minha. Mas aquilo que está faltando é obra do diabo. Então é aquilo que você tem que se sentir culpada. E você tem que orar contra. E aquilo que estiver nas tuas mãos para fazer, para mudar, você tem que fazer. Então não se sinta culpada da bênção. Se aproprie da bênção. E abençoe todos aqueles que você puder. Amém? E temos também a conquista do mundo territorial. Satanás tem domínio sobre os territórios. E isso é incrível. No livro de Daniel, do profeta Daniel. Daniel foi levado, ele era um israelita, um hebreu, foi levado para a Babilônia. Quando a Babilônia conquistou Israel, Jerusalém, e levou muitas pessoas e levou alguns jovens especiais para treiná-los, educá-los, né, na lei e nos costumes da Babilônia. E Daniel foi levado. E ele se tornou um grande profeta com muita revelação, né, daquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Mas ele também se tornou durante 3 reinos muito importantes. No reino de Nabucodonosor, Belsazar, Nabonido, Ciro. E ele ficou durante muitos reinos, sendo um dos líderes no governo, na corte de domínio. Tanto na Babilônia, como no Império Persa também. E Daniel, quando ele entendeu que estava na hora do povo de Israel voltar para Jerusalém, porque Jeremias havia profetizado que eles seriam dominados pela Babilônia e que ficariam 70 anos na Babilônia. Quando Daniel entendeu que era o tempo, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, no primeiro dia o anjo vem trazer a mensagem para ele, de revelação. E o anjo, quando ele sai para trazer a mensagem, ele, no reino espiritual, ele luta com o príncipe da Pérsia. Ou seja, quando você começa a orar, quando você faz um propósito, quando você está jejuando, saiba que no mundo espiritual a coisa começa a acontecer. E esse texto relata isso.
quando o anjo chega. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo veio. Mas o príncipe da Pérsia, aqui não é príncipe humano, é o príncipe demoníaco. Príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, o Miguel, o anjo, acho que é arcanjo Miguel, veio ajudar nessa batalha espiritual. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Aqui esse texto deixa claro que o domínio de Satanás na terra é determinado pelo domínio espiritual. Se uma nação não busca Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo, tem um principado que domina aquele território, que é um principado maligno. E ele então traz todas as consequências malignas para aquela nação. Então a gente percebe que o domínio se dá porque um dia o homem pecou e entregou o domínio que era dele para Satanás. Então ele domina todas as coisas. Como que a gente faz para trazer de volta o domínio territorial? A gente tem que entender que a gente tem que destronar aquele que ocupa aquele espaço. Isso acontece nas nações, isso acontece em lugares públicos, isso acontece numa empresa, isso acontece no lugar onde você vai trabalhar. Todo o espaço, ele não fica vazio, ele é ocupado. Se ele não é ocupado por alguém que o consagra a Deus, ele é do diabo. Por isso que é importante você tomar lugares importantes na nação brasileira. Por isso que é importante você tomar lugares importantes onde você está, no trabalho que você está. Porque se você ocupar aquele lugar e trazer consigo os princípios do reino, princípios de verdade, de gentileza, de amor, pensar no próximo, estabelecer coisas justas, abençoar, você vai estar estabelecendo o reino de Deus. Mas se você não ocupar aquele espaço, alguém que talvez não pertença a Deus vai estar ocupando e vai estar entregando para Satanás. Então é simples assim. Na sua casa, ou você domina e traz a autoridade através da sua adoração ao Deus verdadeiro, ou Satanás vai estar dominando. Então é por isso que Deus quer o nosso posicionamento. Em Mateus 6, 9 e 10, Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele diz assim: portanto vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, é porque o reino de Deus está acima nos céus. Mas o que ele quer que a gente faça? Fique só com a cabeça lá? Não, a gente tem que ter a nossa mente, as nossas coisas, com as coisas de Deus, mas tem que trazer, não é? Que o nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto. Você vai dominar a sua mente com as coisas do alto. Só que você vai trazer as coisas do alto para a terra. Seja feita a tua vontade aqui, como é feito lá. Então a tua cabeça é lá, mas os teus pés estão aqui. E você tem que trazer com autoridade espiritual o reino de Deus para a terra, como foi desde o princípio. E você sabia que um dia esse domínio será total. Hoje é parcial. Quando um presidente de uma nação invoca a Deus, ele começa a abençoar uma nação. À medida que ele começa estabelecendo os princípios de Deus, aquela nação é abençoada. No seu emprego,
na sua empresa, aonde você trabalha, não importa, se você estiver lá fazendo, andando nos princípios de Deus, você está santificando, porque aonde você colocar os seus pés, você tem que entender que aquele lugar é santo, porque você santifica o lugar onde você está. A mulher santa santifica o marido e a sua casa. O homem santo santifica a mulher e santifica a sua casa. Só que você tem que atrair a santidade. Aonde você está no seu trabalho, você tem que agir corretamente. Não adianta você ser crente, mentindo toda hora, sendo egoísta, sendo corrupto, roubando no seu trabalho, dando mau testemunho. Você não está implantando o reino de Deus. O domínio de Satanás continua através de você. A luz que você deveria trazer para aquele lugar está o quê? Apagada. E as trevas continuam dominando. Mas o dia que a luz brilha, as trevas saem. O que vence, luz ou trevas? Sempre luz. Não é? Mas um dia Jesus vai ter esse domínio completo. É incrível que às vezes as pessoas não entendem. Que Deus tem propósito para o homem. O céu e a terra. Tem gente que acha que é só o céu. Tem gente que acha que é só a terra. Quem pensa que é só o céu, deixa o diabo dominar na terra. Não se importa. Intervir e transformar. Mas tem gente que só pensa na terra. Que só quer conquistar aqui na terra e esquece do céu. Também não. Nós temos que entender que Deus fez o homem para o céu e para a terra. Porque é incrível que as pessoas têm que entender o Apocalipse para entender que Deus quer fazer tudo conforme o planejado desde o princípio. O que foi perdido com Adão será restaurado em Jesus. É por isso que Jesus, depois dos 7 anos de tribulação, quando terminar, ele vai descer e dominar e ficar 1000 anos. Quem já ouviu falar do milênio? Depois das 7 anos de tribulação, Jesus vai voltar, vai sentar no trono em Jerusalém, descendente de Davi, e vai reinar por 1000 anos sobre toda a terra, sobre todas as nações. E sabe quem vai reinar com ele? Eu e você. Porque a palavra de Deus diz que a igreja vai descer com ele e vai reinar 1000 anos sobre a terra. Então, se você não treinar agora, no milênio você vai ter que trabalhar. Eu digo para Deus: Deus, quando eu te voltar no milênio, o Senhor tem que me mandar para o Brasil. Eu quero o Brasil. Eu não quero viver em outro lugar da terra. Porque no milênio, quando as leis forem justas, quando tudo funcionar, quando a miséria do Brasil acabar, eu quero ver. Glória a Deus, quando a corrupção não cai, não correr solto mais aqui. Quando o Congresso Nacional, né, foi dominado pela justiça. Já pensou coisa linda? O Lamartine, vocês sabem, foi deputado federal. E quantas vezes a gente entrava nos corredores do Congresso Nacional com os intercessores. E a gente orava e clamava por justiça, né, na frente do Palácio do Planalto, em frente ao STF, em todas as autarquias em Brasília, orando, clamando, e até hoje fazemos isso. Gente, já pensou quando tudo isso estiver funcionando? Eu falei: Deus, eu quero voltar para o Brasil. E um dia isso vai ser completo, porque Deus vai dizer: se o primeiro Adão não dominou, o segundo vai dominar, e o segundo vai fazer todo o propósito. Ele vai cumprir todo o propósito para qual que eu estabeleci para a terra. Vamos ter uma amostra durante 1000 anos, gente. Isso vai ser maravilhoso. Salmo 2, 6 e 8 diz assim a respeito de Jesus. Davi profetizando, ele viu esse tempo e ele disse assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me e eu te darei as nações da terra. Isso ele prometeu para Jesus, e um dia ele vai dar as nações
todas domínio para Jesus Cristo. Mas eu digo assim: Senhor, hoje eu estou no nome de Jesus. E eu faço o mesmo pedido: Senhor, dá-me o Brasil. Senhor, dai-me o Brasil como herança. Essa é minha herança. Você sabia que quando nós chegarmos diante do trono de Deus, né, depois de todo o julgamento, nós vamos chegar, sabe como? Comitivas. Você vai chegar com a comitiva da nação brasileira. E Deus vai olhar para nós e vai falar assim: o que vocês fizeram da herança que eu dei para vocês? Quando você chegar diante de Deus, além de tudo que você vai dizer sobre você mesmo, Deus vai dizer para você: o que você fez com aquela empresa que eu dei nas suas mãos? O que você fez com aquele bairro que eu dei para você morar? O que você fez com a esposa que eu dei para você? Sabe? Porque Deus vai falar para os maridos: você tornou a sua esposa melhor ou não? Porque Jesus, Ele nos torna adornados como igreja. Ele vai dizer para a mulher: você cumpriu bem o seu papel, honrou o seu marido, estabeleceu, edificou a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Ele vai dizer para mim: Lilian, você edificou a sua casa, você honrou o seu marido? Lilian, você como brasileira, nos lugares onde você passou, você estabeleceu o meu reino? Ou você fez igual a todo mundo? Tudo isso nós temos que entender que é propósito de Deus para a nossa vida. Hoje a gente tem responsabilidade de restaurar. Isaías 61, o profeta profetizou a obra de Jesus na terra. E um dia Jesus entrou numa sinagoga e disse, leu o profeta Isaías 61, no capítulo 61, e diz: hoje se cumpre em mim. E quando ele fala sobre a obra de restauração no homem, ele disse assim: eu os restaurarei para que vocês depois sejam restauradores. E diz assim o texto: e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esses carvalhos de justiça somos eu e você, restaurados por Jesus. E aí, o que nós temos que fazer? Depois que essa obra se processa em nós, edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os diante destruídos. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Satanás, ele atua de geração em geração. Então, quando você é alcançado por Jesus, você tem responsabilidade pela sua geração. E a responsabilidade é edificar, é restaurar, é a sua vida, a sua casa, onde o Senhor te colocou. Amém? Então eu quero finalizar essa palavra dizendo que tem dois mundos. Põe aí a figura principal. Tem dois mundos para você conquistar. O primeiro Jesus já fez por você. Você tem que agora arregaçar as mangas e no seu nome ir para frente. Ele alcançou as nossas almas. Hoje no seu nome nós fazemos discípulos para Ele. Ele nos deu autoridade para que nós possamos consagrar o território onde estamos plantados. Porque o lugar onde você pisar é lugar santo, é território teu. Amém? É essa visão que Deus quer passar para mim e para você hoje. A autoridade que Deus deu para nós está nas nossas mãos. A nós cabe usá-las. Usar essas autoridades. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar agora ao Senhor, para que nós possamos entender que a obra foi feita por nós. Obra de amor, obra de salvação. Eu gostaria que você orasse comigo, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a sua vida para Deus, porque esse é o primeiro passo
da nossa transformação. Nós temos que dizer sim para Deus, abrir o nosso coração para Jesus. Deus quer curar as nossas feridas do corpo, da alma, do espírito, nos trazer de volta para Deus. Então eu vou fazer uma oração de entrega agora. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ore comigo e diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entendo que Jesus morreu por mim, para que através da sua morte eu tenha vida. Para que através da sua vida eu possa chegar até o Senhor. Eu entrego agora a minha vida, perdoo os meus pecados. E transforma a minha vida em Cristo Jesus. Se você ainda não tinha feito essa oração de entrega e fez hoje pela primeira vez, levante a sua mão que eu quero te conhecer. Glória a Deus. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez hoje, levante a sua mão. Se você está entregando a sua vida hoje pela primeira vez, levante a sua mão. E se você que está me ouvindo, fez essa oração de entrega pela primeira vez hoje, tem um QR Code aí, você pode acionar e responder as perguntas para que possamos conhecer vocês. Glória a Deus. Tem alguém aqui que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Levante a sua mão para que nós vejamos. Eu não vi ninguém aqui nesse espaço. Mas você que está aqui, que já fez essa decisão, eu gostaria que você ficasse em pé e orasse a Deus agora. Se essa palavra tocou em você em alguma área, se você tem sido negligente no poder e na autoridade que Deus já concedeu a você, peça perdão a Deus agora. E clame por posicionamento. Porque o que você precisa é se posicionar como filho. E aqueles que desde o começo disseram: eu quero avançar, eu quero ir além. Você não vai avançar e você não vai além se você não vencer o que domina o espaço que você quer tomar. Tem um espaço, tem um lugar, tem um destino para você. Mas para você se chegar nesse destino, você vai ter que lutar. Mas você não vai sozinho. Porque a palavra de Deus diz que Deus é homem de guerra, Senhor dos exércitos. E Ele vai com você, o Senhor é contigo para te estabelecer, para te abençoar. Se você quer então se posicionar agora, levante a sua mão para o alto e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu peço perdão por toda incredulidade, por toda negligência, por toda frieza, por toda falta de posicionamento, por toda preguiça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero mudar hoje. Eu entendi o que o Senhor tem para mim. Eu quero chegar no meu destino. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero caminhar. Eu quero avançar. Eu quero conquistar. Eu quero as bênçãos que o Senhor reservou para mim. Porque tantas quantas são as promessas que o Senhor tem para mim. O Senhor diz sim. O Senhor diz amém. E agora, pelos braços da fé, eu estendo agora. Estende o seu braço. Pelos braços da fé eu estendo agora. E me aproprio das bênçãos que o Senhor tem para mim. Meu querido, Deus está me dizendo: se você tem clamado por uma bênção há algum tempo, hoje é o momento de você se apropriar dessa bênção. Pelos olhos da fé, pegue agora a sua bênção, que está destinada para que você viva. Este é o tempo de conquista, esse é o tempo de nós avançarmos.
A igreja de Jesus está vivendo o último tempo. O poder, o avivamento, a autoridade, Deus quer usar você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você pode sentar agora. Levante a sua mão para o alto, que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu trabalho, a proteção, a escolta dos anjos sobre a sua vida em Cristo Jesus. Amém?